acadêmicos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Karine Rodrigues Dias, sou mestre em História Social e vou trabalhar a disciplina de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, do curso de pós-graduação Gestão em Saúde. Primeiramente, desejo parabenizar vocês, pois falta muito pouco para a conclusão desse curso e temos certeza de que foi um tempo de muito aprendizado e que este trabalho fechará o seu percurso de aprendizagem com muita qualidade. Nessa disciplina, abordaremos os procedimentos em relação à produção da escrita, do projeto de pesquisa e do artigo científico. Em um primeiro momento, vamos focar na elaboração do projeto de pesquisa. E no segundo momento, na elaboração do TCC, que é justamente o artigo científico, no qual vocês contarão com o auxílio do professor orientador. Quando a gente fala sobre TCC, os alunos geralmente sempre ficam temerosos. E isso é uma coisa que peço para vocês não ficarem. Até mesmo porque todos vocês já passaram, e elaboraram um TCC ao passar pela graduação. Então, os caminhos para a realização de um bom trabalho, todos já conhecem. O que vocês precisaram agora é de organizar o tempo de vocês, para cumprir os prazos, que vai requerer maior disciplina e organização. Então, vamos lá, saber o que vai ser abordado nessa primeira aula. Então, nesta aula, abordaremos a estrutura técnico-científica do TCC na UAB e Instituto Federal, os seus elementos estruturais do projeto de pesquisa, as normas técnicas atuais de redação e a apresentação do trabalho científico ABNT Instituto Federal. Sobre os objetivos dessa nossa primeira aula, conhecer os elementos constitutivos do projeto de pesquisa, elaborar o projeto de pesquisa a partir de uma perspectiva crítica e científica e entender as normas científicas para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Assim, esta primeira aula está voltada para os conhecimentos que visam a elaboração do projeto de pesquisa. Ao falar sobre os objetivos da disciplina, chamo a atenção de vocês sobre como vocês serão avaliados. O TCC será avaliado da seguinte forma. Primeiramente, no primeiro momento, vocês farão comigo o projeto de pesquisa, que consiste justamente na atividade avaliativa de vocês. Então, a atividade avaliativa da disciplina de TCC é justamente a construção do projeto que vale 30 pontos. Em um segundo momento, vocês serão avaliados pela escrita do artigo científico e sua postagem no AVA. Neste momento, será o valor de 40 pontos. E, por fim, a apresentação do artigo científico em forma de banner e apresentação oral no seminário de conclusão de curso no valor de 30 pontos. Somando a atividade avaliativa que consiste no projeto, o artigo científico e a apresentação e a defesa do artigo científico, o total é de 100 pontos distribuído na disciplina de TCC. Sobre a forma de avaliação. A avaliação do projeto será de responsabilidade do tutor presencial, enquanto a avaliação da parte escrita do artigo científico será feita por cada professor orientador. E também a apresentação oral, que vai ser examinada pela banca examinadora, composta para essa finalidade no dia da realização do seminário de conclusão de curso. Vamos conhecer, então, como vai funcionar a nossa disciplina. A primeira etapa da disciplina de TCC consiste justamente na elaboração do artigo, do projeto de pesquisa, que é justamente a nossa atividade avaliativa. Então, do dia 1º de agosto ao dia 25 de agosto, vocês estarão elaborando o nosso projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa será feito com o meu auxílio e do tutor presencial. No dia 25 a 26 de agosto, vocês farão a postagem do projeto de pesquisa na sala da disciplina de TCC. E a correção desse projeto será feita pelo tutor à distância. E do dia 31 de agosto a 1º de setembro, vocês farão a postagem definitiva, final do projeto de pesquisa, após a correção do tutor.
Desta forma, vocês perceberam que durante o mês de agosto, de 1º ao dia 31, quando a nossa disciplina fica no ar, o nosso foco é a construção do projeto de pesquisa. Para depois, em um segundo momento, a gente começar, iniciar a construção do artigo científico. Então, neste primeiro momento, nós vamos focar na construção do nosso projeto, nosso plano de ação, para elaborar depois o nosso artigo científico. Desta forma, o que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um documento através do qual se organiza a proposta de elaboração de uma pesquisa. O que é pesquisar? Então, vocês vão pensar, o que pesquisar? Qual é o meu tema de pesquisa? Por que pesquisar? Por que eu vou escolher justamente esse tema? Qual é a relevância dele para meu campo profissional, para o que eu penso sobre gestão em saúde? Para que pesquisar? Quais são os objetivos? Minha pesquisa, o que eu pretendo alcançar ao escolher um tema na área de gestão em saúde? Como pesquisar? Qual vai ser o caminho, o método, a técnica que eu vou utilizar para realizar a minha pesquisa? Quando pesquisar? Qual é o cronograma? Quais vão ser as etapas? O que eu vou ter que seguir para realizar esta pesquisa? Então, o nosso projeto de pesquisa é mapear o caminho a ser seguido, o que eu vou fazer para a construção do passo a passo para a realização da minha pesquisa. De forma simplificada, o projeto de pesquisa é o planejamento do plano de ação para a realização da pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é planejamento, é planejar o que eu vou fazer, o que eu vou pesquisar, qual é a relevância do meu tema, qual é a metodologia que eu vou utilizar para realizar a minha pesquisa. É o esboço do que eu vou fazer para alcançar um determinado fim. E quais são os elementos necessários, estruturais de um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa ele é dividido em 3 momentos. Nós temos os elementos pré-textuais, que se referem justamente à capa, à folha de rosto, as listas, que são aquelas listas de ilustrações, tabelas, siglas, quando são utilizadas em um projeto, o sumário. Depois tem os elementos textuais, que são os temas, apresentação e justificativa, problema, objetivos gerais e específicos, referencial teórico e metodologia. E, por fim, os elementos pós-textuais, que são justamente a referência bibliográfica, que é obrigatória, temos os apêndices e os anexos. Todos estes que estão com asteriscos não são elementos obrigatórios, são elementos apenas que, se o acadêmico quiser utilizar, ele pode colocar, mas não são obrigatórios. Então, a gente viu que a estrutura de um projeto é constituída de elementos pré-textuais, que são justamente a capa, folha de rosto, lista de tabelas, se caso o acadêmico for utilizar, como também nos elementos textuais, que já entra de fato na pesquisa em si, com apresentação, justificativa e outros elementos, e os elementos pós-textuais. Mas agora a gente vai entrar no cerne de fato do projeto, que é o que vai ser necessário vocês fazerem para poder entregar e ser avaliado em nossa disciplina. Os elementos obrigatórios para o nosso projeto de pesquisa é justamente o título, o tema, a apresentação e justificativa, o problema, os objetivos, que é o geral e o específico, e os referenciais teóricos ou a revisão de literatura, a metodologia e as referências. Então, esta é a nossa estrutura cerne do projeto de pesquisa. O nosso projeto de pesquisa tem que ter essa estrutura básica. Desta forma, então vamos conhecer o que se pede cada uma dessas etapas, que é obrigatório no projeto de pesquisa. O primeiro elemento obrigatório é justamente o título. O título, ele expressa a ideia central
da sua pesquisa, ou seja, remete justamente ao assunto, ao conteúdo do seu projeto. Um exemplo: os problemas e desafios enfrentados pelos gestores públicos no processo de gestão em saúde. Então, o meu título já aponta o que vai ser discutido, que é justamente os desafios encontrados pelos gestores no processo de gestão em saúde. Então, é um título que já dá ideia do todo, da sua pesquisa, do que vai ser pesquisado. O segundo elemento obrigatório é o tema. É justamente o assunto sobre o qual se deseja pesquisar. Um exemplo: os desafios enfrentados pelos gestores na gestão em saúde no Brasil. Então, é o meu assunto. Então, o tema é os desafios enfrentados pelos gestores em gestão de saúde no Brasil. Então, já apresento a minha pesquisa. É o que vai ser falado. O terceiro elemento obrigatório é a apresentação e justificativa. É o porquê que eu escolhi este tema, por que eu vou estudá-lo. Então, você apresenta os motivos. Deve se apresentar como se chegou ao tema, quais foram as questões de ordem prática, teórica, que levaram a seu envolvimento com o tema escolhido. Na justificativa, deve ser apresentada a relevância do tema. Por que eu escolhi este tema? Porque ele é tão importante para ser pesquisado. O quarto elemento obrigatório do nosso projeto é o problema. O problema é uma questão a ser pesquisada em forma de pergunta. Então, vamos lá, qual é o exemplo aqui prático? Quais são os principais desafios enfrentados pelos gestores no processo de gestão em saúde? Então, a minha pesquisa vai girar em torno dessa pergunta. Quais são os principais desafios? Os que os gestores na área da saúde estão enfrentando aqui no Brasil. Então, esta é a pergunta norteadora de todo o meu projeto de pesquisa. O quinto elemento obrigatório do projeto são os objetivos, e ele é dividido em dois momentos. O objetivo geral, que é aquele objetivo global, é o que se pretende alcançar em geral na pesquisa. Um exemplo: identificar quais são os problemas e desafios que os gestores enfrentam no processo de gestão em saúde. Então, meu objetivo geral é identificar os problemas. Então, eu vou elencar vários problemas enfrentados nessa realidade da gestão em saúde. E os objetivos específicos, que mostram justamente aquelas metas a serem alcançadas com a pesquisa detalhadamente. Então, são aqueles objetivos, de certa forma, mais detalhados em uma pesquisa. Um exemplo: analisar os principais problemas enfrentados no âmbito da gestão em saúde no Brasil. Então, não vai ser todos os problemas, eu vou elencar os principais. Compreender os fatores que dificultam o processo de gestão em saúde. Então, eu vou apontar quais são os fatores que dificultam o processo de gestão em saúde. É um dos meus objetivos. E, por fim, apontar possíveis soluções para os principais problemas no processo de gestão em saúde. Então, se num primeiro momento eu vou elencar os problemas, no final da minha pesquisa eu vou também apontar possíveis soluções. Então, a gente percebe que a gente vai do objetivo geral, o amplo, para depois partir para objetivos menores. Referencial teórico ou revisão de literatura. Então, esta é a parte um pouco mais densa do projeto, pois aqui são apresentados alguns elementos de fundamentação teórica da pesquisa. Então, é o momento de vocês colocarem os principais autores que discutem o tema que vocês escolheram para realizar aquela pesquisa. É o momento do embasamento teórico. Trata-se de uma discussão sobre a temática da pesquisa, com base em literatura existente sobre ela. Devem ser utilizadas fontes confiáveis. Então, a pegar justamente aqueles autores que são confiáveis e que discutem o tema que vocês resolveram fazer a pesquisa de vocês e fazer uma discussão teórica sobre este assunto. O sétimo elemento é justamente a metodologia. É a pergunta que gira em torno do como
vai ser realizado a sua pesquisa. Então, você vai esclarecer na metodologia quais são as etapas que você vai utilizar, quais são os procedimentos, técnicas que você vai utilizar para alcançar os objetivos que você propõe em sua pesquisa. Um exemplo. O presente estudo se trata de uma revisão de literatura para a compreensão dos problemas enfrentados no processo de gestão em saúde. Então, se minha pesquisa é identificar os principais problemas no processo de gestão em saúde, eu escolhi como metodologia fazer uma revisão de literatura, ver o que os autores estão discutindo sobre esse tema, o que os autores falam, quais são os principais problemas que eles apontam no que tange o processo de gestão em saúde em nosso país. E assim, eu construí a minha metodologia a partir da revisão de literatura. E por fim, o último elemento obrigatório do projeto de pesquisa é justamente as referências, que são justamente fontes consultadas conforme as normas específicas da ABNT, para o desenvolvimento do projeto e embasamento teórico da pesquisa, seja por meio de livros, artigos, periódicos, jornais, monografias, CDs, sites e outras formas de pesquisa. Todas elas que foram utilizadas devem ser colocadas em ordem alfabética, seguindo as normas da BNT. Aí nós temos o exemplo, quando for citar uma obra, um livro, nas suas referências, né, colocar o nome do autor, o título, a cidade que a editora produziu o livro, a editora e o ano. Então, vimos os elementos necessários na estruturação do projeto de pesquisa, mas também existem algumas regras e normas essenciais para a elaboração da escrita do trabalho acadêmico, que são elas justamente que garantem a cientificidade do projeto de pesquisa de vocês. Ao falar de normas para referências, a gente tem que ter como base os elementos que são essenciais para construir qualquer referência. Então, um macete ou uma regra que deve ser decorada de certa forma, que é só se aprende com a prática mesmo, é justamente ter em mente quais são os elementos essenciais para construir a referência. Toda referência deve ter o sobrenome do autor. Como vocês estão vendo, deve vir em caixa alta, né, em maiúsculo, coloca vírgula e o nome do autor da obra. Depois, vocês colocam o título, 2 pontos, o subtítulo. O título sempre vem ou em negrito ou em itálico. Coloco o local da publicação, que é a cidade em que tem a editora. Coloco os 2 pontos, editora, vírgula, ano. Então, decorando, de certa forma, o sobrenome do autor, vírgula, nome, título, local de publicação, editora, ano, nós temos a base da construção de uma referência. E nós temos o exemplo, que é da obra de Vicente Falcone Campos. E aí nós temos o sobrenome do autor em caixa alta, em maiúsculo, depois vem o nome do autor, o título, gerenciamento da rotina do trabalho dia a dia, que está em negrito, temos o local de publicação Belo Horizonte, 2 pontos, e vem o desenvolvimento, que é justamente o nome da editora, vírgula, e o ano da obra. Então, essa é a regra para se construir e elaborar qualquer referência. E eu vou explicar também detalhadamente outros tipos de referência. Nós temos também a referência de textos online, que vem seguindo o mesmo critério dos elementos básicos para a construção de uma referência, que é o sobrenome do autor em maiúsculo, vírgula, coloca o nome do autor, ponto, título da obra, que pode ser tanto em negrito ou itálico, ele sempre deve vir em destaque, coloca os 2 pontos, coloca o subtítulo quando houver, ponto, local de publicação, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano, ponto, disponível em, 2 pontos, coloca o sinal de menor e depois de maior, e entre esses sinais você vai colocar o site
que foi retirado o texto online, o acesso em, o dia, o mês, abreviado e o ano que vocês retiraram aquele texto da internet. E nós temos o exemplo aí de uma obra de Gabriel Périssé, a leitura observada da Universidade do Porto, 2006, aí coloca disponível em o site e a data de acesso, que foi em 6 de maio de 2018. Vocês percebem que vocês têm que montar a referência com o maior número de informação que vocês encontrarem. Pode acontecer que vocês não encontram o local, pode que vocês vejam que vocês não encontram o texto que vocês tiraram da internet, não tem editora, foi colocado apenas em um site, então vocês vão montando essa referência da forma que for mais adequada, colocando todos os elementos seguindo aquela ordem que eu mostrei no início, que começa pelo sobrenome do autor, o nome do autor, o título e demais informações quando for tendo. E nunca esquecer de colocar o site que foi retirado e a data de acesso, que é a base para referências de textos online. As referências também de revista requer um maior cuidado. Como a revista em si, como a revista Veja, ela não tem um autor específico, quando vocês forem citar uma revista em seus trabalhos, vocês começam sempre pelo título dela, no caso Veja, coloca em caixa alta, em maiúsculo, depois vocês colocam o nome da matéria. Se ela não tiver quem assinou, que muitas vezes a revista não tem, o jornalista, não coloca o nome do jornalista que assinou aquela matéria, então vocês colocam só o nome da matéria, um ponto final, São Paulo, que é o local da publicação, o nome da editora, o volume da revista, o número dela que ela foi editada e o mês e o ano que ela foi lançada. Então vocês começam aqui pelo título e depois vem seguindo as outras informações de local, publicação, de local de publicação, a editora, o volume, o número e o ano. E um outro tipo de documento que eu chamo a atenção é o de referência de documentos jurídicos, que eles também começam de uma forma diferente. Os documentos jurídicos, eles começam geralmente no cabeçalho em caixa alta com o nome da entidade que instituiu aquela norma ou aquele documento. Aqui no caso nós temos o exemplo da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, qual foi a entidade que elaborou esse documento? Brasil, em caixa alta em maiúsculo, vem o nome da o nome do documento, Constituição da República Federativa do Brasil, ponto. Brasília, que é o local de publicação, Senado, 1988. Nós temos os elementos base de formação da referência. O que muda aqui agora é que a entidade que elabora o documento, que vem em caixa alta, justamente no início da preparação dessa referência. E depois, o título do documento, o local de publicação, a editora e o ano que foi elaborado o documento. E agora a gente vai entrar no campo das citações. E eu chamo a atenção de vocês porque é algo que reforça, é o que dá embasamento teórico ao nosso trabalho, é justamente o uso de citações. Por quê? É ela que demonstra que o autor do trabalho está engajado ao que os principais autores estão discutindo sobre o tema e é elas que também contribuem para argumentar, fortalecer os nossos argumentos com relação ao nosso tema de pesquisa. Então, as citações são divididas em duas partes. Nós temos as citações diretas, que é justamente quando a gente procura reproduzir a fala, a escrita original do autor, e a citação indireta, que é quando a gente lê um livro, gostou da fala daquele autor, mas a gente busca resumir, falar com as palavras da gente, escrever com as palavras da gente sobre o que aquele autor argumenta sobre o nosso tema. Quando a gente faz isso, quando a gente não copia diretamente, não reproduz diretamente o que o autor está falando, a gente está fazendo um tipo de citação indireta. Sobre
As citações diretas, que é justamente aquela quando a gente retira, reproduz a fala original do autor, quando ela tem até 3 linhas, ela pode ser colocada dentro do texto e entre aspas. Então, a gente utiliza ela dentro do texto. E tem uma regra de como a gente vai colocar, elucidar o nome do autor. Então, a gente coloca a frase que vai ser utilizada, reproduzida do autor. Aqui no exemplo, o Brasil é uma potência econômica em termos naturais, mas não sabe aproveitar, fecha aspas. E como eu vou citar esse autor? Então, eu abro parêntese, coloco o sobrenome do autor em maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, a página que eu retirei aquela frase. Então, esta é a regra. Citar, entre aspas, e colocar no final, em parêntese, o sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o ano, vírgula, a página que foi retirada daquela citação. Um outro exemplo, eu posso também estar escrevendo o meu texto, escrever a frase, e no final, aquela frase que eu retirei foi de um livro que tem 3 autores. Como eu citaria neste caso? Então, é a mesma regra. Eu vou citar o sobrenome, colocar em maiúsculo dos 3 autores. Como no segundo caso, Medeiros, Paiva, Lamenha, vírgula, 2012, que é o ano, vírgula, e a página que eu retirei, a citação que eu coloquei entre aspas no meu texto. Então, esta é a regra. Toda vez que vocês reproduzir a fala de um autor, tem que citar de onde, quem é o autor que vocês estão utilizando. Se vocês não fizerem isso, isso é plágio e pode até mesmo reprovar o aluno, ou melhor, reprova o aluno. Em casos de citações diretas acima de 3 linhas, aí já tem uma outra estrutura para adequar o texto. Então, exige um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, como vocês estão vendo no vídeo. A fonte ela é diferente do texto. No caso, se seu texto está escrito na fonte 12, quando for colocar a citação acima de 3 linhas e com recuo, a fonte utilizada é o tamanho 10, então ela fica no tamanho diferente do texto. E entre linhas simples, o texto geralmente da redação é com espaço de 1,5. O da citação é espaço simples. Sobre as citações indiretas, que é justamente aquelas citações, eu li uma obra, estou de certa forma influenciado pelas ideias do autor, mas eu não vou querer utilizar, transcrever, reproduzir a fala a todo momento daquele autor. Então, o que eu faço neste momento? Eu vou utilizar minhas palavras, vou escrever a ideia daquele autor com as minhas palavras. Então, a citação indireta é quando você deseja utilizar as ideias de um autor, mas prefere expressar com as suas próprias palavras, incluídas no texto, sem aspas, número de página acaba sendo opcional. Então, qual é a regra? É sempre você iniciar com as suas palavras e quando for citar, colocar o sobrenome do autor, vírgula, o ano e a página, que é opcional, não é obrigatório colocar. Então, nós temos 2 exemplos. Temos o primeiro, Soares, colocamos o parêntese 2009, vírgula, página, que eu li e gostei e vou colocar com as minhas palavras a ideia daquele autor. Diz que numa sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina de acordo com a ideologia marxista é a ideologia da classe dominante. Então, eu não estou reproduzindo a fala original de Soares. Eu estou falando com as minhas palavras o que Soares fala sobre a sociedade dividida em classes. E aí, eu coloco já no início o ano da obra e a página que foi retirada. No caso, a página é opcional. A pessoa poderia colocar apenas o ano. E no segundo exemplo, eu vou citar
eu vou falar com as minhas palavras que em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina de acordo com a ideologia marxista é a ideologia de classe dominante. E aqui, qual o diferencial do primeiro exemplo? É que eu coloquei justamente a citação de quem eu embasei esta fala no final. Então, eu coloquei parêntese, Soares, que é o sobrenome, em caixa alta, em maiúsculo, vírgula, 2009, que é o ano. E, por fim, nós temos as notas de rodapés, que é muito utilizada em alguns trabalhos. A nota de rodapé é justamente a referência que é colocada no rodapé do seu trabalho, que compreende justamente em colocar o sobrenome do autor em maiúsculo, o título da obra grifado em itálico ou negrito e o número da página. Então, você vai lá, ao redigir o seu trabalho, coloca, inserir nota de rodapé e coloca essa estrutura de referência no final da nota de rodapé, justificando, né, colocando de onde que foi retirado aquela fala, aquela informação. Então, nós temos aí, a pessoa utilizou uma citação de da Mata, Roberto da Mata, então colocou da Mata em caixa alta, vírgula, o R de Roberto, ponto. O que faz o Brasil, que é o título, o que faz o Brasil, Brasil, o título, ponto, o ano e a página. Então, colocou aqui a estrutura de sua referência. Então, todo este material relacionado às normas, orientações para a escrita, estarão disponíveis em nossa sala virtual. Lembrando que a nossa atividade avaliativa é a construção do projeto de pesquisa e ele vai estar postado o modelo em nossa sala virtual, que aí é só vocês chegarem e desenvolvendo cada item obrigatório que eu falei aqui em nossa aula e que será avaliado em 30 pontos. Lembro a vocês que não serão aceitos trabalhos que já foram apresentados em outras disciplinas, de outros cursos de graduação ou pós-graduação, ou que contenham um trecho retirado de outros trabalhos, ou que contenham plágio. Então, isso não será feito. Por mais que você já fez um bom trabalho de pesquisa em outra instituição, não será aceito neste momento, você tem que produzir um novo trabalho. Então, desde já, agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula, na qual trarei orientações para a elaboração do artigo científico. Obrigada e até mais!